Pergunta 11. O que deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, PGR? Resposta. Um programa de gerenciamento de riscos, PGR, deve ser implementado por estabelecimento e contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. Além disso, pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade, e pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que cumpram as exigências previstas na NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho. Pergunta 12. Quais são as responsabilidades da organização em relação ao gerenciamento de riscos ocupacionais? Resposta. A organização deve evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco, classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na legislação, e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Pergunta 13. Como a organização deve consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais? Resposta. A organização pode consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, quando houver. Além disso, deve comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR. Pergunta 14. Qual deve ser o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais? Resposta. O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas normas regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho. Deve ser realizado um levantamento preliminar de perigos antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações, para as atividades existentes, e nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Se o risco não puder ser evitado nesta fase, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais conforme disposto nos subitens seguintes. Pergunta 15. O que deve incluir a etapa de identificação de perigos? Resposta. A etapa de identificação de perigos deve incluir a descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, a identificação das fontes ou circunstâncias, e a indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. Pergunta 16. Qual deve ser a abordagem da identificação dos perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho? Resposta. A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho. Pergunta 17. Como a organização deve avaliar os riscos ocupacionais? Resposta. A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu estabelecimento, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. Pergunta 18. Quais são os critérios para a gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde? Resposta. A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras, as medidas de prevenção implementadas, as exigências da atividade de trabalho, e a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR09. Pergunta 19. Quando a organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos? Resposta. A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que as exigências previstas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem, a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem 1.5.4.4.5, ou houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados. Pergunta 20. Quais medidas devem ser adotadas pela organização quando comprovada a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva? Resposta.
Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia: medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, e utilização de equipamento de proteção individual, EP. Muito obrigado, e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!